querido, amado irmão Cosmano. Não consigo chamar ele de Bruno. Sobe aqui, Cosmano, aleluia, glória a Deus. Para a gente é uma honra, um prazer ter esse menino aqui. Quem esteve aqui no começo do ano, acho que foi em janeiro, no fevereiro, ele contou um pouco do... O último final de semana de janeiro, ele contou um pouco do testemunho dele. E hoje ele vai trazer uma palavra diretamente para o seu coração, né? A gente tem a honra e o prazer de dizer que ele já passou por esta casa, né? Já foi ovelha nossa, continua sendo, que de vez em quando eu dou uns puxão de orelha nele, e tenho certeza que Deus vai edificar a sua fé. E principalmente você que é jovem. Quantos anos você tem, Cosmano? 24 anos. E você vai ver o que Deus fez na vida dele, para que ele entendesse os propósitos de Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida do Cosmano, que o Senhor continue direcionando, sustentando, liberando sobrenatural sobre a vida dele. Senhor, uma palavra que nós carregamos desde o começo: o Deus que dá visão, sempre, sempre dará provisão. Que o Senhor dê a provisão, que o Senhor gere algo sobrenatural, unção, sabedoria, Senhor, entendimento. Que não seja Ele nesta noite, mas sim seja o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Antes de iniciar, não sei se todo mundo chegou a me conhecer em janeiro aqui, mas vou contar um resumo dos meus 3 anos de vida nova e 1 ano em missões agora, em tempo integral. E há 2 anos atrás, Deus estava me falando para ir para missões, e eu falando que não, último semestre de administração, trabalhando na Faria Lima, e Deus falando para ir para missões, eu falando não. E no fim, eu perdi, eu perdi a briga com Deus e falei, não, Deus, tudo bem, eu vou para missões. Consegui terminar a faculdade, perdi o emprego na Faria Lima e falei, não, Deus, já entendi que eu tenho que ir e eu vou. Em agosto de 2022, eu fui para a base missionária, lá no interior de São Paulo, do lado de Registro, e da Dunamis. E eu fiquei lá, fiz minha ETED, que é a escola da Jocum. Fui para a Turquia e para o Egito. E lá a gente fez muitas doideiras em relação ao Evangelho, por conta de ser um país e uma nação fechada, na Turquia e no Egito também. E como escola, que foi eu e mais 12 times enviados, um para cada país ou localidade do Brasil. E a gente viu 49 mil salvações. A gente viu 49 mil pessoas alcançadas pela palavra do Senhor. E a gente viu cerca de 2.300 salvações. E a gente viu que o Evangelho é muito pequeno para a gente reter só na gente. A palavra de Deus é muito curta para parar só em nós. E a gente fez visitas para refugiados que fugiam do Talibã, fugiam das nações perseguidas do Líbano, Iraque, Irã, Síria, Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão. E eles fugiam para a Turquia e para o Egito porque lá, por ser uma nação perseguida, mas era uma nação mais light para a religião deles. Lá eles conseguiam ter uma liberdade religiosa deles mesmo melhor. E quando eu voltei, que eu vim contar meu testemunho aqui, eu estava me preparando para ir para a imersão bíblica da ETED, e lá eu passei 3 meses conhecendo a Bíblia completa, Gênesis, Apocalipse. A gente leu a Bíblia em 3 meses, eu achei que ia ser impossível, mas deu certo. A gente conheceu o caráter de Deus, a natureza de Deus mais profundamente. E a gente aprendeu os contextos históricos, quem escreveu, para quem foi escrito. E após aquele momento da Escola da Bíblia, eles me convidaram para fazer o curso de liderança da Jocum.
E lá através de muita oração, porque eu queria voltar para São Paulo, queria voltar para casa, falar, agora que eu terminei a faculdade, vivi em missões, é hora de eu abrir meu emprego, quer dizer, é hora de eu abrir meu negócio, é hora de eu abrir minha empresa. E Deus está falando para eu ficar aqui, como assim? E daí Deus pediu para eu ficar lá, como obreiro da base. E a gente teve um curso de 1 mês, mais ou menos, do curso de liderança. E após isso a gente fez uma viagem missionária. Cada um foi para um estado do Brasil e eu fui para a Bahia. Eu fiquei lá cerca de 25 dias, passei por 6 a 7 cidades de lá. Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Salvador, e rodamos cerca de 3.000 quilômetros de carro lá, pregando o evangelho. E a gente ainda teve a possibilidade de participar de uma rádio de Eunápolis, ela é a maior rádio da cidade. E a gente alcançou 26 mil pessoas naqueles 25 dias. E a gente via o favor de Deus em cada dia, em cada minuto que a gente estava. A gente viu 25 salvações, vimos 25 curas e 5 batismos no Espírito Santo. E o mais doido é que a gente ia pregar nas igrejas, ia falar do Espírito Santo, e não eram os adultos que eram batizados, não eram os senhores, mas eram as crianças. E as crianças estavam disponíveis, as crianças estavam famintas para receber do Espírito Santo. E atualmente eu estou servindo a visão do Fire Fragrance Brasil. Esse nome é meio complicado, porque é uma escola bilíngue, inglês e português, mas significa fogo e fragrância. O fogo da intercessão e a fragrância da adoração. E essa organização é uma parceria da Jocum do Havaí com o Dunamis Movement. E a gente tem como visão dessa escola que é expandir o reino de Deus e expandir realmente a grande comissão através das esferas da sociedade e da missão mesmo a longo prazo. E a gente está vivendo agora uma palavra que o Brasil carrega há mais de 30 anos, de ser uma nação enviadora de missionários, de ser uma nação que é o celeiro de missões. E a gente está vendo isso se cumprir, a cada semestre enviando cerca de 200 a 300 missionários para as nações, através do Fire Fragrance. E a gente não só vem contribuindo para a grande comissão, mas a gente contribui em equipar, treinar, discipular e capacitar cada aluno que passa por lá, para eles realmente estarem prontos e preparados para em todo o tempo eles estarem pregando o evangelho. E essa visão eu estou me comprometendo a servir ela e realmente a discipular as pessoas. A última vez que eu vim aqui eu falei, nossa, eu fugi tanto de discipulado, eu fugi tanto dos cursos que tinha domingo de manhã, falava, não, Beto, eu não quero ser discipulado. E eu não me submetia ao discipulado, e hoje eu vejo o quão falho eu fui e o quanto eu deixei de crescer. Lógico que eu cresci muito nesses 2, 3 anos, mas o quão longe eu poderia estar agora se eu tivesse me submetido àquele discipulado. Eu talvez não teria nunca desviado, eu nunca teria passado a tudo que eu passei, mas, amém, Deus é bom, e é basicamente isso. Eu vou orar para a gente iniciar. Pai, muito obrigado por essa noite, Espírito Santo de Deus. Você é o convidado especial nessa noite. Nós rendemos graças e louvores a Ti. Muito obrigado porque Sua presença já é palpável aqui. Muito obrigado por derramar tanto amor, tanta misericórdia e tanta graça sobre nós. Que nós não venhamos nos contentar a viver com o Evangelho somente nós. Que nós não venhamos nos contentar em vir à igreja só de domingo e achar que isso é já te conhecer. Que nós não venhamos nos contentar em viver um Evangelho raso. Que o Senhor, Espírito Santo, venha se revelar nessa noite a nós, venha mostrar um novo caráter, uma nova natureza sua, uma nova faceta de quem o Senhor é, Pai. Porque se nós gastássemos a vida em te conhecer,
ainda seria muito pouco. Que realmente seja você, Espírito Santo, falando através de mim. Eu te dou total liberdade. Eu sou falho, eu sou pecador, e que não seja nem um pouco eu aqui. Faça o que o Senhor quer fazer. Fale conosco, Espírito Santo. Aguce a nossa audição espiritual, aumente a nossa visão. E que nós venhamos estar com os nossos olhos fixos ao Teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para iniciar, eu peço para que todos vamos abrir em Marcos 12, versículo 13 e 14. Todos acharam? Alguém não achou? Diz misericórdia. Glória a Deus, tão bom da Bíblia. Então eu vou ler. Marcos 12, 13 e 14. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos, para o apanharem alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? Vou repetir essa última frase. Não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. E é muito doido ver na Bíblia que Deus era perfeito, Deus era triuno, e a gente vê como nosso maior exemplo Jesus, e vemos que ele não se corrompia. Mesmo ele sendo 100% homem, ele não se corrompia. Ele era íntegro em tudo que ele fazia. E ele não se deixava influenciar por ninguém. Às vezes a gente olha para a figura de Jesus, olha para Jesus na Bíblia e a gente fala, ele é perfeito. Jesus é perfeito, por isso que ele passou por tudo isso e nunca pecou. Deus é perfeito, por isso que ele conseguiu vencer até o fim. Mas realmente Jesus, ele se absteve da sua glória. Ele se absteve do seu trono para realmente viver como homem aqui. Ele decidiu sair de lá e nascer como homem. Ele não só se encarnou aqui na terra, mas ele decidiu nascer. Ele decidiu sair do ventre materno para mostrar que realmente ele era um homem. E agora saiu os novos episódios da The Chosen. Não sei se vocês estão vendo. E essa série é incrível, porque mostra realmente que Jesus era homem. E isso às vezes não se encaixa, não se enquadra na nossa cabeça que Jesus deixou tudo para descer, deixou tudo para vir aqui na terra e ensinar como realmente a gente deveria caminhar. E além de tudo, ele mostra que é possível sim caminhar sobre tudo que ele vem ensinado para nós, sobre o que Deus tem ensinado para nós, porque ele conseguiu, a sua humanidade conseguiu vencer tudo, a sua humanidade conseguiu realmente vencer todo o pecado, e que nenhuma luta era maior do que a força de homem que ele tinha, não só porque ele era Jesus, não porque ele só era homem, mas porque ele sempre estava enraizado na palavra de Deus. Quando Satanás veio para acusar ele, Deus combateu as 3 vezes Satanás com a palavra de Deus. Satanás, desde o Éden, através da serpente, quis enganar a Eva, usando parte da palavra de Deus. Só que ela não conhecia a palavra de Deus. Então ela não conseguiu combater com a verdade bíblica.
E o primeiro pecado do mundo não foi comer o fruto, foi a mentira, porque a Eva disse, Deus disse que a gente não pode nem comer e nem tocar, e era mentira isso. Deus falou que eles só não podiam comer. Então, certamente, eles deviam cuidar daquela árvore, da árvore do centro do jardim. Eles deviam podar, eles deviam ver o crescimento, eles deviam cuidar de cada árvore como eles cuidavam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela não sabia da palavra de Deus, e aí o primeiro pecado que veio foi a mentira por conta disso. Ela não combateu de verdade com a palavra do Senhor. E Jesus combateu Satanás com a palavra de Deus, e por isso que ele se manteve firme e fiel. Jesus, ele era 100% homem, mas ele não se prendia à aparência de homens. Jesus, ele não só se continha e ficar com todo o conhecimento e ter a revelação de quem Deus era só para ele. E mesmo ele sendo a revelação, ele sendo o conhecimento, sendo a revelação encarnada, ele não queria ter essa verdade só para ele. E quantas vezes a gente tem a revelação de quem Cristo é, e ainda assim a gente retém tudo aquilo que temos. Quantas vezes a gente tem o conhecimento de quem Jesus é, o que o reino dos céus é, e a gente retém todo esse conhecimento, seja por medo, por vergonha, por engano, por egoísmo. E muitas vezes a gente fala, não sou perfeito, sou pecador, para que eu vou falar disso? Que autoridade eu tenho, eu continuo pecando. Para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar de Cristo. Mas Deus não quer pessoas perfeitas para compartilhar sobre Ele. Se Deus quisesse pessoas perfeitas para compartilhar de quem Ele é, Ele teria multiplicado Jesus, e Ele não teria multiplicado os discípulos. Cerca de 3,4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. E eu vivendo em missões, a gente acompanha as estatísticas, a gente acompanha os missionários que estão nos países remotos, nos países que o evangelho já passou como um avivamento e agora vem se esfriado. E a gente não consegue ter noção de quanta gente é 3,4 bilhões. E isso pode ser um número tão grande que não cabe na nossa mente, mas imagina se em todo o resto da sua vida, todo mundo da sua família nunca tivesse ouvido falar sobre Jesus. Como teria sido a sua vida até aqui? Se apenas a nossa família toda nunca tivesse ouvido falar sobre Jesus, qual seria a diferença no nosso dia a dia agora? 3,4 bilhões é muita gente, mas e se só nossa família não tivesse ouvido falar sobre Jesus? Foi muito bom lá na Turquia, meu tempo lá, e um dos ministérios que a gente fazia era em casas de pessoas refugiadas, que eles vinham lá do Paquistão, Turcomenistão, e eu fui numa casa de uma família que eles eram do Afeganistão. E a gente chegando lá na Turquia, na casa dessa família, eles eram bem precários de recursos financeiros por conta que eles estavam como refugiados no país, e a Turquia ela não abre as portas para refugiados, porque muitas pessoas saem de lá e se tornam um peso para o governo, se torna alguém que só está gastando o dinheiro do governo e não ajuda em nada, não trabalha porque é refugiado e o governo não aceita pessoas que não estão legais no país para trabalhar. E a gente chegou lá, era uma família que a família era a mãe e 5 crianças, porque o pai tinha sido morto pelo Talibã, e a mãe conseguiu fugir com as crianças para a Turquia. E naquele momento a gente prestando a caridade, indo como um ato de misericórdia, mas introduzindo a palavra, enquanto conversava com a mãe. E ela começou a ficar indignada, como assim Deus é assim? Como assim Deus nos ama? Como assim Deus é Pai? Como assim vocês estão falando tudo isso, sendo que meu marido foi morto por Alá, por amor a Alá? E ela começou a se interessar tanto, e a gente começou a falar sobre Jesus, mas ainda falar sobre Jesus era muito pouco, porque eles conhecem sobre Jesus.
Jesus está no Alcorão, mas só como um profeta, não como um filho de Deus. E eles, Jesus eu conheço e ele não é isso aí que você está falando, ele não é o filho de Deus. E a gente falou, tudo bem, você acha que você conhece Jesus, então vamos convidar o Espírito Santo. E a gente começou a orar com a moça na casa dela, começou a chamar o Espírito Santo e ela começou a sentir arrepios. Ela falou, o que está acontecendo? A gente falou, esse é o Espírito Santo. E ela falou, não, eu estou começando a entender realmente quem Deus é. Estou começando realmente a entender quem o Espírito Santo é. E eu acho que eu quero entregar minha vida para Ele. E a gente falou, não, tudo bem, então, repete a oração. Ela repetiu a oração de confissão, e entregando a vida dela para Jesus. E após isso ela falou, e aí, agora o que eu tenho que fazer? Isso tá bom? A gente falou, agora você já é de Jesus, você realmente vai para o céu, Deus escreveu seu nome no livro da vida, mas também Deus deixou uma ordenança para a gente sobre o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Ela falou, não, eu quero me batizar então. Eu falei, a gente como time lá no meio da Turquia, na casa da moça, falando, se ela que é refugiada e era muçulmana até agora, não sai de casa, imagina como que a gente vai batizar ela. Como que a gente vai sair daqui e batizar ela? E a gente levou ela no banheiro dela, usamos um balde, batizamos ela lá. E a gente, assim que tirou ela da água, a gente viu a feição dela mudando. Toda a aparência de tristeza, de amargura, de realmente aprisionamento que ela estava, tinha saído naquele momento. E a gente viu muito o amor de Deus sendo revelado para aquela nação, mostrando que aquele povo era escolhido e desejado por Ele. E quantas vezes a gente se pega amedrontado de caminhar sobre a palavra de Deus? E como nosso maior exemplo, Jesus veio nos ensinar a não só como viver o reino de Deus aqui, não só como viver o reino dos céus aqui na terra, mas também a não parar tudo isso só em nós. Por isso que Jesus tinha discípulos. E através dos discípulos, que as pessoas que estavam do lado de fora do ciclo de Jesus enxergavam com convicção e certeza tudo o que Jesus estava falando. Por quê? Porque eles viam os frutos. Não é simplesmente só falar. Não é simplesmente só falar, mas eles viam os frutos de tudo aquilo que Jesus havia falado. E nós, como discípulos de Jesus, será que a gente tem gerado fruto? Ou será que a gente tem comido as sementes? Em Marcos 16:15, Jesus deixa a ordenança para os discípulos irem, que fala assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. A ordenança que Jesus havia deixado era para que os discípulos não retessem todo o conhecimento e tudo aquilo que eles tinham vivido como experiência para só nele, mas que realmente eles falassem, compartilhassem, vez após vez, dia após dia para as pessoas, para que as pessoas seguissem os passos dos discípulos. O significado de ide não é apenas ir para o local, mas é ir e pregar o evangelho, e não no destino final, mas enquanto você está indo, você está pregando. Enquanto você está caminhando para o destino final, você está falando de Deus. Enquanto você está indo, você está pregando para quem está do seu lado. E eles não só iriam caminhar pregando o evangelho a todos, mas os sinais acompanhariam eles. Que fala em Marcos 16, 17, 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem de alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então os sinais acompanhariam todo aquele que realmente executasse o ID, todo aquele que cumprisse o mandamento que Jesus tinha deixado. Tem outro estudo que diz que cerca de 24 horas, que a cada 24 horas, cerca de 120 mil pessoas morrem sem ter acesso à palavra de Deus. 120 mil pessoas. Quantos estádios são aí? Por dia. E nós, como discípulos, temos a obrigação de não parar todo o conhecimento isso em nós. Temos a obrigação de realmente compartilhar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus. E isso é o que eu tenho mais aprendido nesse meu tempo em missões. Que eu sou muito pequeno para guardar tudo em mim. Deus é multiforme e a sua grandeza não cabe só em mim. Eu tenho que compartilhar para os outros. É muito egoísmo da minha parte, da nossa parte como cristão, reter tudo isso. É como se a gente fosse num restaurante muito bom, e a gente come, sai feliz do restaurante, a gente começa a comentar com quem foi com nós. Nossa, essa comida é muito boa, a gente tem que chamar tal pessoa, ela tem que vir com a gente, ela tem que vir e tal, e chegar em tal pessoa e começa a compartilhar sobre o restaurante, começa a fazer o marketing completo sobre o restaurante. E daí chega lá, a pessoa prova a comida, e ela começa a fazer a mesma coisa que você e não para só nela, e vai gerando frutos. Isso é o Evangelho. Se a gente tem a certeza daquilo que a gente tem provado, é tão bom, por que a gente retém só pra gente? O que a gente tem comido, a gente fala que nos satisfaz, e é a única coisa que a gente quer, passar um dia na presença de Deus do que 1000 anos em outro lugar, mas a gente não compartilha isso. Seja na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa escola. A gente quer ser o crente, quer ser o evangélico espião, que espera alguém falar, eu sou evangélico. Daí você começa a se abrir com a pessoa, mas tem vergonha de falar que você é cristão. Eu tenho vergonha de falar quem Jesus é, porque eu não sei a maneira certa. A sua vida já é o testemunho. O que Deus fez na sua vida já é o testemunho para compartilhar quem Deus é. A nossa vida já é o testemunho, já pode testificar a palavra de Deus. O testemunho é o espírito da profecia. Que a gente não venha a ser negligente com tudo aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos e deixar tudo só para nós. Porque quando a gente chegar na eternidade, frente a frente com Deus, Ele vai falar o que você fez com os frutos que eu entreguei na sua mão. O que você fez com os frutos? O que você fez com as sementes? Você comeu, você plantou em terra fértil, você multiplicou, ou você foi tão egoísta que deixou só para você? E ainda muitos desses que guardam só para si, podem morrer e nem ir para o céu. Porque confessar ao Senhor uma vez, mas não viver realmente o que é o Evangelho, não significa nada. Porque a gente tem que fazer isso dia após dia. A gente tem que estar alinhado ao coração dia após dia, ao coração de Deus. A gente vive uma vida buscando, a vida toda a gente quer fazer algo para Deus, para ir para a eternidade.
mas a gente não quer viver o nosso dia a dia com Deus. Então, para que a gente quer viver, para ir para a eternidade e viver a vida toda com Deus, se nem no nosso dia a dia, nem no nosso devocional a gente deixa para Deus? E isso é para todos nós, porque apenas 5% da igreja foi chamada para a esfera da igreja. Que aqui tenha 50 pessoas, só, vamos colocar 10%, só 5 pessoas são para estar aqui dentro. O resto tem que multiplicar o evangelho, o reino de Deus fora da esfera da igreja. Seja no business, seja na moda, seja na arte e entretenimento, seja na comunicação. O que a gente tem feito? A igreja é muito pequena para caber o evangelho. A igreja é muito pequena para tentar parar o poder e o mover de Deus. Se a gente quer o avivamento no Brasil, se a gente quer o avivamento através das nossas vidas, a gente tem que se mover como? A gente quer que todas as pessoas do nosso trabalho conheçam quem Jesus é. O que a gente tem feito? Se a gente quer que o pessoal da sala da nossa faculdade conheça do amor do Pai, o que a gente tem feito? Às vezes a gente vê pessoas machucadas e a gente tem vergonha de orar. Falar, não, toma um remédio que passa. Mas a gente vê na Bíblia que a gente tem autoridade para curar. Através do Espírito Santo, através do poder de Deus, a gente tem poder para curar. Impõe as mãos e serão curadas as pessoas. E por que a gente sempre corre para o plano B? Porque a gente é tão negligente com tudo isso. A gente tem que acordar como igreja. Porque a gente fala, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a gente não se posiciona para Ele vir. No último versículo de Mateus fala que Ele virá após que todos ouçam a palavra dEle. E como que a gente tem pregado a palavra dEle? Se a gente não prega no altar, a nossa rede social é nosso púlpito. Porque uma geração, um povo, uma tribo, precisam conhecer do amor do Senhor. Se eles não querem, tudo bem, mas eles têm que ter a oportunidade de escolha. Eles precisam saber que eles são desejados pelo Pai. Eles precisam saber que o Pai tem anseio em ter relacionamento com eles. Eles precisam saber que Deus criou eles realmente para apenas relacionamento. E agora eu estou me preparando, como eu estou como obreiro da base. Eu vou liderar um time do curso da Jocum. E eu vou liderar esse time para Papua Nova Guiné. Para quem não conhece, ele fica acima da Austrália. Só que é um país que só tem tribos indígenas, povo canibal. Essas tribos que nunca ouviram falar sobre Jesus. Tribos que não têm a Bíblia traduzida para a língua materna deles. Que se eles ouvirem um versículo bíblico na vida deles toda, é isso que vai alimentar eles. Esse vai ser o pão diário deles. E é muito doido porque a gente entra em intercessão por esse país, entra em intercessão pela localidade, pelos ministérios que a gente vai, entra em contato com os missionários que já estão lá a longo prazo, que vão nos recepcionar, e a gente fala, o que acontece aí? Qual que é as dificuldades? Quais que são os prós, os contras? E a gente vê que até mesmo lá, as igrejas estão em divisão. As igrejas realmente começam uma rixa, uma contra a outra, e esquecem do propósito, que todas estão caminhando para a mesma direção. E nós, como discípulos, mas também como cristãos, a gente tem orado pelo quê? Porque todo cristão tem que ser um intercessor.
A gente tem que interceder. Por quê? Porque essa é a nossa forma de falar com Deus. Essa é a nossa forma de nos relacionar com Ele. Essa é a nossa forma de batalhar por aquilo que a gente quer. Então, como nós temos nos posicionado em intercessão? Seja em orar pela CIA, seja em orar pela vida dos pastores, seja em orar por quebra de divisão na igreja, seja em orar por realmente o Espírito Santo começar a tocar nossos vizinhos, tocar os bairros de Pirituba, tocar em unidade as igrejas daqui, e eles caminharem em uma só visão, em um só propósito. E é muito triste ver isso, porque a gente sente o avivamento chegando. A gente sente tudo isso acontecendo, mas a gente fala, como que isso vai acontecer com toda a dificuldade? Por isso tem se levantado tantos intercessores no Brasil. E nós, como esse time, que vai ser eu e mais 8 pessoas indo para a Oceania, Papua Nova Guiné, a gente tem lutado pela palavra de pioneirismo. Por quê? Porque em 55 anos de Jocum no Brasil, nunca foi enviado um time para a Oceania. Nunca foi enviado um time para aquela ponta do mundo, por conta de ser tão longe. Por conta de eles quererem se basear em recursos financeiros. E a gente continua com a palavra do pastor. Se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão. E quantas vezes a gente fala, não vai ser a hora de enviar time para aquele país, porque só a passagem de avião é 20 mil reais. Como assim? Vai ficar 2 meses lá para pagar 20 mil reais só na passagem? E a gente tem se movido realmente uma batalha espiritual. Porque dinheiro não é o problema para Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas através do dinheiro que Deus testa no nosso coração. Onde que está o nosso coração? E lá, aquele país, aquela região da Oceania, eles trabalham muito com bruxaria, xamanismo, magia negra. E eles são tão enraizados, e é tão forte na cultura deles isso, que a gente tem que se posicionar para lutar contra as potestades daquele lugar. Mas acima de qualquer problema e qualquer dificuldade, aquele povo precisa conhecer quem Jesus é. Aquele povo precisa realmente conhecer do amor do Pai. E nós estamos disponíveis, nós estamos falando, não, Jesus, se não chegou ainda ninguém lá, a gente vai. Porque a gente aceita essa luta, a gente se posiciona na grande comissão e a gente fala, se ninguém está disposto a ir, eu estou disposto a ir. Se as pessoas não estão dispostas a largar o teu chamado, eu estou disposto. E quantas pessoas estão em cargo de liderança ou em uma posição muito alta na igreja, ou algo do tipo que envolve o evangelho, e elas falam, eu não estava aqui porque eu queria, eu não estava aqui porque eu desejei, mas porque Deus chamou tantas pessoas, e elas não estavam disponíveis, e eu apenas estava. E esse tem que ser o nosso posicionamento. Coração disponível para Deus. Coração disponível para Deus. E nós, como discípulos, a gente tem que andar numa ira santa, por ver o povo perdido e falar, eu não me contento com isso. Em ver nossa família perdida e falar, não, eu não me contento com isso. Eu vou viver a palavra de Deus que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou viver a palavra de Deus que toda língua, todo joelho confessará que só o Senhor é Deus. E essa fica a pergunta. Nós temos levado a palavra de Deus? Nós temos conhecido tanto a palavra de Deus que ela flui como um rio de águas vivas do nosso interior? Quanto nós temos gastado as nossas vidas em conhecer a Deus?
eu vivo de ofertas nesse meu tempo em missões e muitas vezes eu mando mensagem para as pessoas, eu falo, gostaria de te convidar para participar financeiramente do que eu tenho vivido. A pessoa fala, tudo bem, eu não tenho finanças, mas vou estar em oração por você. Mas as pessoas que falam, não tenho dinheiro, tudo bem, eu vou estar em oração. O que ela tem feito na vida dela, no dia após dia dela? Será que ela tem dado o dízimo do tempo dela para o Senhor? O pessoal fala, estou desempregado, não consigo dar meu dízimo. Estou desempregado, não consigo ajudar ninguém. Mas e aí? Isso às 2h40 que você passa no Instagram. E seu dízimo do dia, você tem entregado ao Senhor? 2h40 é muito tempo. Mas você está desempregado. O que você faz da sua vida? E a gente às vezes está empregado, está estudando, está fazendo tudo, e ainda a gente se sente incapaz de pregar o Evangelho. A gente fala, o que eu faço? O que eu faço? E apenas você só vai jorrar daquilo que você tem se alimentado. Então, coma a palavra. Passe tempo no secreto com Deus. Deus sempre está falando. Ou a gente está ocupado demais para não querer ouvir Ele, ou a gente está preocupado demais com as nossas inseguranças, do que está preocupado em ouvir a palavra dEle. E a banda pode subir, por favor. Antes de terminar, talvez eu gostaria, Cosmano, que você contasse um pouquinho daquilo que você viveu. Eu lembro, meus irmãos, ele era adolescente, por intermédio do Joabe, ele chegou na CIA. E quando eu vejo ele falando de mergulhar na palavra, buscar a palavra, eu falo assim, Jesus, milagre. E quando ele completou 18 anos, foi 18, Cosmano? 17 anos. E antes de eu passar para ele, eu quero só falar um dia, eu cheguei na casa da tia Aninha, e o abençoado ficava fumando maconha na frente da casa da tia Aninha. E ele muito louco, e eu falei com ele, e ele falou assim para mim, eu não estou mais na vibe de Jesus. Ou ele precisa fazer algo muito poderoso na minha vida. Passa-se algum tempo. E o que acontece? Já pode pular para 2020. Tá. Isso, eu com 17 anos, era por volta de 2018. Não, mentira, 2017. Eu sou de 99, 2017. Quando chega em 2020, começa a pandemia, eu trabalhando de entregador de delivery. E eu estava nas ruas, porque eu colocava a bag do iFood, o policial não me parava. Tá trabalhando, é countdown, mas tá na rua, pode fazer entrega, é iFood. E nessa eu ficava entregando comida, entregava droga, e fiquei nessa por 6 meses. Só que chegou em abril, mês de abril, que é meu aniversário, de 2020, já tinha muitas pessoas e amigos e familiares que estavam muito doentes do Covid. E eu comecei a cair na real, as drogas já andavam mais brisa. E eu falei, mano, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou com 19 anos, estou com 20 anos, 21 anos. Tudo que eu tinha de riqueza eu torrei. Tudo que eu tinha eu gastei. O que eu estou fazendo da minha vida? Pandemia, eu posso perder meus pais a qualquer momento. E Deus começou a tocar em mim. Só que eu muito resistente, falava, não preciso disso, eu gosto da vida que eu estou levando, eu gosto de dinheiro fácil, eu gosto de viver da brisa.
E por volta de junho de 2020, eu já estava de saco cheio da vida que eu estava levando. E meus pais sempre falando, sai dessa vida, isso não é vida, você parece um zumbi. Eu falando, não, eu gosto da vida que eu estou levando. E teve um dia antes de ir para as entregas que eu trabalhava na parte da Cerro Corá, Perdizes, Pompeia. E eu fiz uma oração de manhã, eu falei, Deus, eu estou preso por Satanás e eu não consigo sair dessa sozinho. Eu até quero mudar, mas por mim não vai. Nem que for para eu sofrer um acidente de moto, começar minha vida do zero, que assim aconteça. Deu 2 horas que eu tinha feito essa oração, eu fazendo uma entrega lá para a Brasilândia, saindo do lado do Colégio Módulo, restaurante, pegando a Inajar. Quando chego na Inajar, eu bato a moto. Bato na lateral de um ônibus até aí, continuo em cima da moto, subi em cima da calçada. Quando eu subo em cima da calçada, minha moto prende num poste e eu voo da moto. Quando eu voo da moto, eu caio de frente, assim, rompo os ligamentos do joelho, quebro a coluna, quebro 2 costelas que perfuram meus pulmões. E nessa eu fui consciente para UTI, só que eu tive uma amnésia do dia por conta que eu tive uma lesão na cabeça. E quando eu fiquei desacordado um dia na UTI. Assim que eu acordei, eu tive encontro real com Deus lá. E daí Deus veio me falar, assim que eu abri os olhos e tinha voltado à realidade, Deus veio falar, você sabe por que você está aí, né, Bruno? Falei, não, Deus, eu sei, eu pedi. Ele falou, não, eu vou te dar só a última chance agora. Eu falei, não, Deus, eu aceito essa chance, e a partir de agora todos os meus dias são teus. E a partir daquele momento, depois, na hora da visita, veio meus pais, eu contei a situação, daí fez oração de entrega novamente para Deus, e eu falei, não, Deus, a partir de agora é uma nova vida. E eu me mudei e fui para Lapa, para o centro de São Paulo. Daí, eu lutando com a abstinência muito forte, porque eu fumava 2 maços de cigarro por dia, fumava uns 25 baseados que eu traficava na Boca do Nova. Eu falei, Deus, e agora? Como que eu consigo sair dessa? Comecei a ler a Bíblia, ouvi louvor 24 horas por dia. Eu falei, agora, Deus, eu não estou conseguindo. E o pessoal do Nova mandando mensagem, falando, ei, Bruno, eu descobri que você sofreu um acidente, me passa seu endereço agora para eu levar uns quilos de droga para você, para amenizar a dor que você tem sofrido. E eu falando com a minha mãe, mãe, aí, o que eu faço? Respondo, eu querendo responder, porque ainda estava com a mentalidade antiga. Minha mãe falando, não, você mudou de vida, é a batalha entre a carne e o espírito. Eu falei, tá bom, não respondi. E comecei a orar, a ler a Bíblia, e naquele momento eu li a Bíblia em 4 meses. Li a Bíblia toda em 4 meses, só lendo a Bíblia. E eu não fazia nada além daquilo, porque eu estava de cama e fazendo fisioterapia. E realmente, em 9 meses, depois de cirurgia, eu comecei a trabalhar na Faria Lima e minha vida deu um 360. E eu não parei a faculdade por conta que estava na pandemia, eu continuei online. E eu consegui ver a graça e a bondade de Deus a cada dia, a cada minuto. Se eu tivesse que passar tudo novamente, acho que eu passaria, porque a bondade de Deus tem superabundado a cada dia. Não só sobre a minha vida, mas sobre a vida da minha família, o relacionamento restabelecido, todo relacionamento quebrado, Deus realmente reestabeleceu, reconectou. E quantas conexões Deus refez da época que eu vinha para a igreja. Com o pastor Beto, com o Joabe, quantas pessoas da Batista da Vila Clarice, do Bola de Neve. E eu às vezes sigo até sem palavras. Eu falo, Deus, como assim eu tão pecador, eu tão imerecedor de toda sua bondade? Mas Deus sempre vem falar comigo que isso não é porque eu mereço alguma coisa, mas porque é as pessoas que precisam receber algo através da minha vida.
se fosse só por uma pessoa, que Deus refizesse tudo isso na minha vida, estava suficiente. Que Deus deixa as 99 para buscar uma. E para finalizar, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente. Realmente, se você sente que você precisa ser ativado para pregar o Evangelho, se você sente, eu tenho muito medo, tenho muita vergonha, às vezes o jeito que eu falo parece que em vez de atrair as pessoas para a igreja, eu afasto elas. Eu sou muito religioso. Não num lugar de vergonha, não num lugar de passividade, que a passividade não é do reino, mas realmente se posicionando em autoridade e falando, a partir de agora eu quero ser realmente um discípulo de Deus. Eu te convido a vir realmente aqui na frente, os irmãos vão estar ministrando e os pastores estarão orando por você.